quero falar com você sobre casas, as habitações. E para isso eu vou estar utilizando como base uma parte do livro do autor Gibran, que é o livro Profeta. Nesse livro ele fala sobre várias coisas, sobre o amor, sobre família, sobre as crianças, sobre o trabalho e a questão das casas também é falada nesse livro. É uma reflexão muito importante, é um mito, mas nos faz refletir muito acerca de tudo o que nós vivemos, o que nós passamos durante a nossa vida. Para quem não sabe, Gibran é um escritor, ele é um filósofo, era pintor e ele era libanês, se eu não estou enganada, e ele foi para os Estados Unidos com a mãe e as irmãs e viveu lá até mais ou menos os seus 49 anos, quando ele morreu. E ele produziu essa obra que é o livro O Profeta. E nesse livro ele conta a história de um sábio que foi para uma cidade chamada Ofalésia. O nome desse sábio era Al-Mustafa, era o nome desse sábio. Ele vai para Ofalésia e lá ele fica por 12 anos e ele tenta ensinar as pessoas, ajudar as pessoas de uma certa forma. Mas as pessoas, elas ignoram a presença de Al-Mustafa, elas não querem aprender nada com Al-Mustafa. E passado esses 12 anos, um dia ele olha para o mar, para o horizonte, e ele vê um barco vindo lá da sua terra, da sua aldeia, da região que ele morava. E ele pensa assim, como ninguém quer aprender nada comigo, eu vou embora. Só que aí, antes de ele ir embora, o pessoal da vila, da aldeia, falou, não, antes de você ir ao Mustafa, você vai ter que responder algumas de nossas perguntas. E é aí que surge o livro Profeta. As pessoas começam a perguntar acerca de tudo sobre a vida delas e o Al-Mustafa passa a elas esse conhecimento. E é tão interessante que as pessoas o tiveram por 12 anos e não quiseram ouvi-lo. Mas a partir do momento em que estava para perder Al-Mustafa, elas gerou nelas, uma curiosidade, aquele medo de perder, e eles foram atrás de ouvir o que Al-Mustafa tinha que falar. E nesse vídeo em questão nós vamos estar falando sobre casas. Bom, e vamos agora então à leitura desse texto tão importante, e eu espero que ele faça muito sentido aí para você que está me acompanhando no vídeo. Vou começar aqui. Sobre as casas. Depois um pedreiro aproximou-se e disse, fala-nos das casas. E ele respondeu dizendo, na vossa imaginação construí um abrigo na floresta, antes de construirdes uma casa dentro das muralhas da cidade. Pois assim como tende vontade de regressar ao crepúsculo, também o errante que existe em vós, sempre distante e solitário o tem. A vossa casa é o vosso corpo em ponto grande. Cresce ao sol e dorme na quietude da noite e tem sonhos. A vossa casa não sonha? E ao sonhar não deixa a cidade e vai para os bosques e colinas? Pudesse eu juntar as vossas casas na minha mão e espalhá-las pelas florestas e pelos prados. Os vales seriam as vossas ruas e os caminhos verdes as vossas avenidas, e procuraríeis uns pelos outros nas vinhas, e traríeis nas vossas roupas a fragrância da terra. Mas ainda não chegou o momento dessas coisas acontecerem. Os vossos antepassados, com receio, fizeram-vos permanecer juntos, e este receio perdurará mais algum tempo. E as muralhas da vossa cidade separarão os vossos lares dos vossos campos. E dizei-me, povo de Orfalés, que tem de vós nessas casas, que guardais vós as 7 chaves? Tendes paz, a calma, a necessidade que revela o poder? Tens recordações nas abóbadas que assentam no cumes do espírito? Tendes a beleza que conduz o coração das coisas modeladas em madeira e pedra à montanha sagrada? Dizei-me, tendes isso nas vossas casas? Ou só tendes conforto e o desejo pelo conforto? Essa coisa que entra na vossa casa como hóspede e logo se transforma em dono e depois se apossa de tudo? Se transforma em domador
e com o chicote faz dos vossos maiores desejos meras marionetes. Embora suas mãos sejam de seda, o seu coração é de ferro. Embala-vos até adormecerdes, para ficar junto à vossa cama e escarnecer da dignidade da carne, e troça dos sentidos sensatos e torna-os frágeis navios. Na verdade, o desejo do conforto mata a paixão da alma e depois acompanha, sorrindo, o seu funeral. Mas vós sois filhos do espaço que repousais na inquietude. Não vos deixareis apanhar nesta ratoeira, nem vos deixareis domar. A vossa casa não será uma âncora, mas um mastro. Não será uma tênue película que tapa uma ferida, mas uma pestana que guarda o olho. Não encolhereis as vossas casas para passardes pela porta, nem curvareis as vossas cabeças para que não batam no teto, nem receareis respirar com medo que as paredes se desmoronem. Não vivereis em túmulos feitos pelos mortos para os vivos, embora magnificente e resplendorosa, a vossa casa não reterá o vosso segredo, nem abrigará a vossa aspiração. Pois aquilo que é ilimitado em vós habita a mansão do céu, cuja porta é a neblina matinal, e cujas as janelas são os cânticos e o silêncio da noite. Essa é a parte do texto sobre casas do escritor Gibran. Nessa parte do texto, Gibran fala que, o Al-Mustafa mais especificamente fala que as pessoas construíram casas para abrigar o corpo, mas a mente deles, ela continua inquieta de todo modo. Então não adiantou de nada a construção das casas, porque a mente deles não consegue repousar, não consegue recarregar as energias para ter uma vida com mais leveza, uma vida com mais objetivo. Eles continuam preocupados com os problemas do dia a dia, com o dia de amanhã, e isso é algo que vem acompanhando a humanidade desde sempre. A nossa casa, ela precisa ser um refúgio, mas também precisa ser um lugar de alegria, um lugar em que o sol possa entrar, que a natureza possa estar conectada. Se tu não tem árvores na sua casa, você pode ter plantas que possam lhe remeter à natureza, a trazer um ambiente equilibrado, porque nós estamos cada vez mais desconectados com a natureza, e nós precisamos disso, e é disso que o Gibran também fala, que as pessoas elas permanecem cada vez mais fechadas dentro de quatro paredes, e elas não se permitem respirar, não se permitem descansar a mente e buscar equilíbrio entre uma casa entrando o sol, entrando o vento, tendo árvores, vai trazer sim a conexão, porque querendo ou não, nós somos parte de um todo, todos nós somos um só. Natureza e tudo. Então nós precisamos manter essa conexão com o ambiente que nos cerca para que tudo seja mais leve e muito mais equilibrado. A sua casa precisa ser um ambiente que convide você a ficar, que seja um abraço carinhoso para você estar, seja aquele lugar que eu costumo dizer é um pedacinho do céu. Precisa ser. Tem que ser um lugar onde, depois de tantos problemas do dia a dia, seja um lugar que você possa voltar, repousar e descansar a sua cabeça e recarregar as suas energias. Mas você também não pode, de forma alguma, ser tão apegado a isso, porque quando você tem muita... Como que eu poderia usar essa palavra? Como se fosse uma adoração pela sua casa, pelas coisas que você possuiu, você se torna também escravo delas. Muitas pessoas não saem para viajar, muitas pessoas não fazem muitas coisas que permitem, né, que elas saiam um pouco de casa, porque elas têm muitas coisas em casa, coisas que elas compraram para dentro dessa casa, e elas têm medo que alguém vai lá e roube. E não é assim. Claro que você tem que ter cuidado com as coisas que você tem, mas não deixe que essas coisas te privem, que essas coisas te prendam. Tudo isso é bem material, tudo isso é coisa que, querendo ou não, uma hora, cedo ou tarde, vai ficar para trás. Isso é matéria. Então nós temos que cuidar da nossa casa, da casa
que eu digo a casa material, é essa aqui, esse teto que nos cobre, mas não podemos ficar endeusando tudo que temos, não podemos ser prisioneiros dessa casa. Essa casa tem que ser um convite ao amor, um convite à natureza, um convite à paz, ao equilíbrio, mas nós não podemos ser escravos dessa casa. E outra coisa também, muitas pessoas compram casas, você já deve ter visto por aí, casas para parecer, né, para os outros, para mostrar para os outros. Eu tenho uma casa com piscina, uma casa desse jeito, outra casa de outro jeito, para mostrar para as pessoas como ela é bacana e como a casa dela é linda. Mas muitas das vezes o ambiente dentro dessa casa é horrível, né? A família não se dá bem, estão em problemas, então não adianta de nada ter a casa mais linda do mundo se vocês também não estiverem em cordialidade, estiverem de acordo uns com os outros. Essa casa não será um refúgio e sim um lugar de frustração, de estresse, e não é isso que você precisa. Você precisa que a sua casa seja um local de paz. Uma coisa que eu falo muito aqui, já falei em outros vídeos, é também as pessoas são muito apegadas aos bens materiais que elas adquirem para suas casas. Eu já falei também há pouquinho antes aqui no vídeo, mas nesse quesito eu vou fazer uma reflexão para vocês. Muitos de nós nos apegamos, um exemplo, a essa garrafa d'água aqui. Essa garrafa d'água é a coisa mais importante da minha vida, eu me apeguei a ela e eu não me desfaço dela por nada. Só que assim, quando eu deixo de existir, essa garrafa não tem mais significado para ninguém. Se eu tiver filhos, os meus filhos, eles não vão olhar para essa garrafa da mesma forma que eu olho para essa garrafa. Essa garrafa, ela vai parar no lixo, ela vai ser descartada. Então, não adianta, sabe? Você adquirir coisas, adquirir bens materiais e você ficar reféns desses bens. Você precisa ser livre. Não fique apegado a essas coisas, porque coisas que você guarda demais, querendo ou não, em algum momento da sua vida, elas vão deixar de existir. Se não deixar de existir no seu tempo, quando os que vierem depois de você, eles vão descartar. Então, não seja apegado a essas coisas. Valorize a vida, as experiências que realmente importam. Bens materiais são importantes, casas são importantes. Nós precisamos de casa, não dá para nós morarmos sem um teto, igual os animais. Até alguns animais precisam de casa. Então, nós precisamos ficar mais preocupados, mais focados em construir uma vida que tenha significado, que tenha relevância e que possa servir de exemplo para todos os que nos cercam, ser uma referência boa para o mundo, porque as coisas estão cada vez mais difíceis, não é mesmo? As pessoas estão perdendo a noção. Então, nós mantermos a noção das coisas, tentarmos fazer o que é certo e tentar transmitir algo de bom para as pessoas, já é um ótimo caminho. Bom, e eu vou ficando por aqui, com essa breve reflexão sobre o texto de Gibran. E se tu gostar, se tu tiver interesse em ler este livro, eu vou estar deixando o link do livro aqui embaixo para você ler ele digitalmente, assim como eu tô lendo. Em breve eu pretendo comprar o livro físico para mim, porque eu sou mais do time dos livros físicos do que dos livros digitais. Bom, eu fico nessa, deixa aí o seu comentário, dá o seu parecer sobre isso que a gente leu, o que você achou do texto do Gibran. Tire suas próprias convicções, suas próprias conclusões e conta aqui pra mim mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!